Para os fins de aplicação desta NR, considera-se equipamento de proteção individual, EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Entende-se como equipamento conjugado de proteção individual, todo aquele composto por vários dispositivos que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. O EPI de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação, CE, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. A. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho. B. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, e C. Para atender a situações de emergência. Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, o empregador deve fornecer aos trabalhadores os EPI adequados, de acordo com o disposto no anexo 1. As solicitações para que os produtos que não estejam relacionados no anexo 1, sejam considerados como EPI, bem como as propostas para reexame daqueles ora elencados, deverão ser avaliadas por comissão tripartite a ser constituída pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, após ouvida a CTPP. Sendo as conclusões submetidas àquele órgão do Ministério do Trabalho e Emprego para aprovação. Compete ao CESD, ouvida a CIPA e trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade. Nas empresas desobrigadas a constituir CESD, cabe ao empregador selecionar o EPI adequado ao risco, mediante orientação de profissional tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta desta, o designado e trabalhadores usuários. Responsabilidades do empregador. Cabe ao empregador quanto ao EPI. A. Adquirir o adequado ao risco de cada atividade. B. Exigir seu uso. C. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. D. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. E. Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado. F. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. G. Comunicar ao MT qualquer irregularidade observada. H. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. Responsabilidades do trabalhador. Cabe ao empregado quanto ao EPI. A. Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina. B. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. C. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso. E. Responsabilidades de fabricantes ou importadores. O fabricante nacional ou o importador deverá: a. Cadastrar-se junto ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. B. Solicitar a emissão do CEA. C. Solicitar a renovação do CEA quando vencido o prazo de validade estipulado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho. D. Requerer novo CEA quando houver alteração das especificações do equipamento aprovado. E. Responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do EPI que deu origem ao CEA. F. Comercializar ou colocar à venda somente o EPI, portador de CEA. G. Comunicar ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho quaisquer alterações dos dados cadastrais fornecidos. H. Comercializar o EPI com instruções técnicas no idioma nacional.
orientando sua utilização, manutenção, restrição e demais referências ao seu uso, e fazer constar do EP o número do lote de fabricação, j. providenciar a avaliação da conformidade do EP no âmbito do símetro, quando for o caso. K. Fornecer as informações referentes aos processos de limpeza e higienização de seus EP, indicando quando for o caso o número de higienizações acima do qual é necessário proceder à revisão ou à substituição do equipamento, a fim de garantir que os mesmos mantenham as características de proteção original. E promover a adaptação do EP detentor de CA para pessoas com deficiência. Os procedimentos de cadastramento de fabricante ou importador de EP e de emissão ou renovação de CA devem atender os requisitos estabelecidos em portaria específica. Certificado de aprovação, CA para fins de comercialização. O CA concedido aos EP terá validade A. de 5 anos, para aqueles equipamentos com laudos de ensaio que não tenham sua conformidade avaliada no âmbito do símetro. B. do prazo vinculado à avaliação da conformidade no âmbito do símetro, quando for o caso. O órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, quando necessário e mediante justificativa, poderá estabelecer prazos diversos daqueles dispostos no subitem 6.9.1. Todo EP deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA, ou, no caso de EP importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o número do CEA. Na impossibilidade de cumprir o determinado no item 6. 9.3, o órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho poderá autorizar forma alternativa de gravação, a ser proposta pelo fabricante ou importador, devendo esta constar do CEA. A adaptação do EPL para uso pela pessoa com deficiência feita pelo fabricante ou importador detentor do CEA não invalida o certificado já emitido, sendo desnecessária a emissão de novo CEA. Competência do Ministério do Trabalho e Emprego cabe ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. A. Cadastrar o fabricante ou importador de EP. B. Receber e examinar a documentação para emitir ou renovar o CEA. C. Estabelecer, quando necessário, os regulamentos técnicos para ensaios de EP. D. Emitir ou renovar o CA e o cadastro de fabricante ou importador. E. Fiscalizar a qualidade do EP. Sempre que julgar necessário, o órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho poderá requisitar amostras de EP, identificadas com o nome do fabricante e o número de referência, além de outros requisitos. Cabe ao órgão regional do MTE a. Fiscalizar e orientar quanto ao uso adequado e à qualidade do EP. B. Recolher amostras de EP. E. C. Aplicar, na sua esfera de competência, as penalidades cabíveis pelo descumprimento. Anexo 1. Lista de EP. A. EP para proteção da cabeça. A1. Capacete. A. Capacete para proteção contra impactos de objetos sobre o crânio. B. Capacete para proteção contra choques elétricos. C. Capacete para proteção do crânio e face contra agentes térmicos. A2. Capuz ou balaclava. A. Capuz para proteção do crânio e pescoço contra riscos de origem térmica. B. Capuz para proteção do crânio, face e pescoço contra agentes químicos. C. Capuz para proteção do crânio e pescoço contra agentes abrasivos e escoriantes. D. Capuz para proteção da cabeça e pescoço contra a umidade proveniente de operações com uso de água. B. EP para proteção dos olhos e face. B1. Óculos. A. Óculos para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. B. Óculos para proteção dos olhos contra a luminosidade intensa. C. Óculos para proteção dos olhos contra a radiação ultravioleta. D. Óculos para proteção dos olhos contra a radiação infravermelha. E. Óculos de tela para proteção limitada dos olhos contra impactos de partículas volantes. B2.
Protetor facial A. Protetor facial para proteção da face contra impactos de partículas volantes. B. Protetor facial para proteção da face contra radiação infravermelha. C. Protetor facial para proteção dos olhos contra a luminosidade intensa. D. Protetor facial para proteção da face contra riscos de origem térmica. E. Protetor facial para proteção da face contra radiação ultravioleta. B3. Máscara de solda A. Máscara de solda para proteção dos olhos e face contra impactos de partículas volantes, radiação ultravioleta, radiação infravermelha e luminosidade intensa. C. EP para proteção auditiva C1. Protetor auditivo A. Protetor auditivo circunauricular para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR15, anexos 1 e 2. B. Protetor auditivo de inserção para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR15, anexos 1 e 2. C. Protetor auditivo semi-auricular para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR15, anexos 1 e 2. D. EP para proteção respiratória D1, respirador purificador de ar não motorizado. A. Peça semifacial filtrante para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas. B. Peça semifacial filtrante para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. C. Peça semifacial filtrante para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos. D. Peça 1/4 facial, semifacial ou facial inteira com filtros para material particulado tipo P1 para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas, e ou P2 para proteção contra poeiras, névoas e fumos, e ou P3 para proteção contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos, e peça 1/4 facial, semifacial ou facial inteira com filtros químicos e ou combinados para proteção das vias respiratórias contra gases e vapors e ou material particulado. D2. Respirador purificador de ar motorizado. A. Sem vedação facial tipo touca de proteção respiratória, capuz ou capacete para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos e ou contra gases e vapors. B. Com vedação facial tipo peça semifacial ou facial inteira para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos e ou contra gases e vapors. D3. Respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido. A. Sem vedação facial de fluxo contínuo tipo capuz ou capacete para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio maior que 12,5%. B. Sem vedação facial de fluxo contínuo tipo capuz ou capacete para proteção das vias respiratórias em operações de jateamento e em atmosferas com concentração de oxigênio maior que 12,5%. C. Com vedação facial de fluxo contínuo tipo peça semifacial ou facial inteira para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio maior que 12,5%. D. De demanda com pressão positiva tipo peça semifacial ou facial inteira para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio maior que 12,5%. E. De demanda com pressão positiva tipo peça facial inteira combinado com cilindro auxiliar para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio menor ou igual que 12,5%, ou seja, em atmosferas imediatamente perigosas à vida e à saúde. D4. Respirador de adução de ar tipo máscara autônoma A, de circuito aberto de demanda com pressão positiva para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio menor ou igual que 12,5%. Ou seja, em atmosferas imediatamente perigosas à vida e à saúde. B. De circuito fechado de demanda com pressão positiva para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio menor ou igual que 12,5%, ou seja, em atmosferas imediatamente perigosas à vida e à saúde.
D5, respirador de fuga A, respirador de fuga tipo bocal para proteção das vias respiratórias contra gases e vapors e ou material particulado em condições de escape de atmosferas imediatamente perigosas à vida e à saúde. I. EP para proteção do tronco E1, vestimentas A, vestimentas para proteção do tronco contra riscos de origem térmica, B, vestimentas para proteção do tronco contra riscos de origem mecânica. C. Vestimentas para proteção do tronco contra agentes químicos, D, vestimentas para proteção do tronco contra riscos de origem radioativa. I. Vestimenta para proteção do tronco contra umidade proveniente de precipitação pluviométrica. F. Vestimentas para proteção do tronco contra umidade proveniente de operações com uso de água. E2. Colete à prova de balas de uso permitido para vigilantes que trabalhem portando arma de fogo, para proteção do tronco contra riscos de origem mecânica. F. EP para proteção dos membros superiores. F. 1. Luvas A. Luvas para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes. B. Luvas para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. C. Luvas para proteção das mãos contra choques elétricos. D. Luvas para proteção das mãos contra agentes térmicos. I. Luvas para proteção das mãos contra agentes biológicos. F. Luvas para proteção das mãos contra agentes químicos. G. Luvas para proteção das mãos contra vibrações. H. Luvas para proteção contra umidade proveniente de operações com uso de água. I. Luvas para proteção das mãos contra radiações ionizantes. F2. Creme protetor A. Creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos. F. 3. Manga A. Manga para proteção do braço e do antebraço contra choques elétricos. B. Manga para proteção do braço e do antebraço contra agentes abrasivos e escoriantes. C. Manga para proteção do braço e do antebraço contra agentes cortantes e perfurantes. D. Manga para proteção do braço e do antebraço contra. F4. Braçadeira A. Braçadeira para proteção do antebraço contra agentes cortantes. B. Braçadeira para proteção do antebraço contra agentes escoriantes. F5. Dedeira A. Dedeira para proteção dos dedos contra agentes abrasivos e escoriantes. G. EP para proteção dos membros inferiores. G. 1. Calçado A. Calçado para proteção contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos. B. Calçado para proteção dos pés contra agentes provenientes de energia elétrica. C. Calçado para proteção dos pés contra agentes térmicos. D. Calçado para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes. I. Calçado para proteção dos pés contra agentes cortantes e perfurantes. F. Calçado para proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com uso de água. G. Calçado para proteção dos pés e pernas contra agentes químicos. G.2. Meia A. Meia para proteção dos pés contra baixas temperaturas. G. 3. Perneira A. Perneira para proteção da perna contra agentes abrasivos e escoriantes. B. Perneira para proteção da perna contra agentes térmicos. C. Perneira para proteção da perna contra agentes químicos. D. Perneira para proteção da perna contra agentes cortantes e perfurantes. I. Perneira para proteção da perna contra umidade proveniente de operações com uso de água. G.4. Calça A. Calça para proteção das pernas contra agentes abrasivos e escoriantes. B. Calça para proteção das pernas contra agentes químicos. C. Calça para proteção das pernas contra agentes térmicos. D. Calça para proteção das pernas contra umidade proveniente de operações com uso de água. I. Calça para proteção das pernas contra umidade proveniente de precipitação pluviométrica. H. EP para proteção do corpo inteiro. H1. Macacão A. Macacão para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra agentes térmicos. B. Macacão para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra agentes químicos.
C. Macacão para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra a umidade proveniente de operações com uso de água. D. Macacão para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra a umidade proveniente de precipitação pluviométrica. H2. Vestimenta de corpo inteiro. A. Vestimenta para proteção de todo o corpo contra riscos de origem química. B. Vestimenta para proteção de todo o corpo contra a umidade proveniente de operações com água. C. Vestimenta condutiva para proteção de todo o corpo contra choques elétricos. D. Vestimenta para proteção de todo o corpo contra a umidade proveniente de precipitação pluviométrica. I. EP para proteção contra quedas com diferença de nível I. 1. Cinturão de segurança com dispositivo trava-queda. A. Cinturão de segurança com dispositivo trava-queda para proteção do usuário contra quedas em operações com movimentação vertical ou horizontal. E 2. Cinturão de segurança com talabarte. A. Cinturão de segurança com talabarte para proteção do usuário contra riscos de queda em trabalhos em altura. B. Cinturão de segurança com talabarte para proteção do usuário contra riscos de queda no posicionamento em trabalhos em altura.